O centro de tudo, pelo que está no nosso material, é uma afirmação atribuída ao ministro Moraes. Ele estaria dizendo que o deputado Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos e que essa permanência lá estaria dificultando ativamente que ele seja notificado sobre essa denúncia da PGR. O relato que a gente tem descreve isso como uma complicação séria para o andamento do processo contra o deputado. Pois é, e aqui a dinâmica processual é fascinante, né? A notificação, ou a citação, como a gente chama tecnicamente, ela é um ato jurídico, assim, essencial. Não dá para pular essa etapa. É aquele momento formal em que a justiça diz, olha, tem isso aqui contra você. Para quê? Para a pessoa poder se defender, né? O básico do direito de defesa. Exato. Então a alegação de que um agente público, ainda mais um deputado federal, com foro no STF, estaria, deliberadamente evitando ser comunicado disso, e ainda por cima estando fora do país, isso adiciona assim uma camada de complexidade enorme, tanto jurídica quanto política. A PGR denuncia e o STF, com o Moraes como relator, tem que tocar o processo. Exatamente. E essa suposta dificuldade em notificar o deputado, pelo que o relato indica, não ficou sem resposta. Diante disso, o texto até usa a expressão que ele vem dificultando a própria notificação. A reação do Moraes foi direta, forte. Ele determinou a notificação por edital. E o material que a gente está vendo faz questão de frisar. Isso é um recurso, assim, excepcional para situações bem específicas mesmo. E essa excepcionalidade é o ponto-chave para a gente entender a dimensão disso. A notificação por edital, ela é o que a gente chama de citação ficta. É uma citação presumida. Ela só acontece quando todas as outras tentativas de achar o réu para notificar pessoalmente. Sabe? Oficial de justiça, correio, qualquer meio direto. Quando tudo isso falha, ou seja, quando o réu está em lugar incerto, não sabido ou inacessível. Nesses casos, aí sim a lei permite essa publicação oficial. Diário de Justiça, às vezes jornal grande. A ideia é dar a maior publicidade possível, né? Para presumir que a notícia vai chegar nele ou que alguém vai avisar. Tá, mas aí entra uma dúvida. Se o deputado está, supostamente, nos Estados Unidos, que é um local conhecido, né? Não é como se ele tivesse sumido do mapa. Por que usar o edital, então? Ele não parece mais para quem desapareceu? Ótima pergunta. E aí que está o nó da questão, a excepcionalidade nesse caso específico. Porque, tradicionalmente, para alguém que está em local certo, sabido no exterior, o caminho padrão seria outro. A cooperação jurídica internacional, pedir ajuda para as autoridades de lá, via carta rogatória, para eles fazerem a notificação. Esse é o rito normal. Certo. Usar o edital para alguém que está em tese com endereço conhecido lá fora é, de fato, bem incomum. E tem controvérsia jurídica sobre isso, sim. A justificativa para uma medida dessas, que a gente pode inferir da decisão, né, conforme está relatada, provavelmente se baseia numa interpretação. Uma interpretação de que essa permanência dele no exterior, talvez somada a tentativas anteriores frustradas de notificar por outros meios, configuraria uma manobra para atrapalhar a justiça. Entendi. Uma forma de obstrução. Exato. Nesse cenário, o edital seria visto como um jeito de superar essa barreira, sabe? Para impedir que o processo fique parado para sempre. Mas, claro, considerar extremo é reconhecer que se está usando uma ferramenta que meio que contorna os canais diplomáticos normais, né? E se baseia numa presunção de que a pessoa vai ficar sabendo. Isso sempre abre brecha para questionar se a ciência foi efetiva mesmo, se a defesa vai ser plena. É delicado. Nossa, adiciona mesmo uma camada de complexidade. E a coisa fica ainda mais contrastante, eu diria, quando a gente olha para outro nome que aparece no material, o Paulo Figueiredo, também denunciado nesse mesmo caso. Para ele, o procedimento foi outro. A notificação vai ser feita via cooperação internacional. Por que essa diferença, né, dentro do mesmo processo? Esse contraste é muito significativo, sim. E convida a gente a pensar. A cooperação jurídica internacional, como eu disse, é o caminho padrão, o preferível, porque respeita a soberania dos países, segue protocolos, tudo certinho. A decisão de ir por essa via para o Figueiredo
enquanto para o deputado Bolsonaro se opta pelo edital. Isso sugere que o ministro Moraes fez uma avaliação diferente das circunstâncias de cada um. Pelo menos é o que a gente deduz do relato, né? Agora, por que essa diferença? Bom, a gente pode levantar hipóteses, né? Baseado só na lógica do processo que está descrito aí. Talvez a percepção seja de que o Figueiredo está cooperando ou que a localização dele, a disposição, permite seguir o trâmite normal da cooperação, enquanto a situação do deputado foi interpretada de outra forma, como uma recusa, uma evasão ativa que justificaria essa medida mais drástica do edital. Faz sentido. Duas fora do país, com certeza destaca o quão singular foi a medida para o deputado Bolsonaro. Reforça essa ideia de excepcionalidade. Entendi. Realmente, escolher um caminho para um e outro para o outro parece sublinhar essa leitura de uma situação mais crítica ou de uma postura mais obstrutiva, no caso do deputado, pelo menos na visão que levou a essa decisão. Inclusive, o relato que a gente tem usa uma linguagem bem forte, né, para descrever a ação do Moraes. Fala em bomba no STF, que o Moraes detonou o deputado. A interpretação que o material dá, assim, na lata, é que seria um recado, um aviso. Olha, não adianta tentar se esconder fora do Brasil, a justiça vai te achar. E qualifica a postura do deputado como fuga de responsabilização. É importante notar o peso dessa linguagem, né? Com certeza. Essa linguagem bomba, detonou, ela já entrega uma perspectiva que vai além da descrição jurídica pura e simples, né? Ela coloca a decisão do ministro numa narrativa de confronto, de impacto político forte. E é crucial aqui na nossa análise a gente separar as coisas. De um lado, tem o ato processual, a notificação por edital, a base legal dela, as controvérsias que gera. Do outro, tem a interpretação que a fonte dá para esse ato, incluindo as supostas intenções, foi um recado, e a qualificação da conduta do deputado, é uma fuga. Certo. Do ponto de vista jurídico estrito, o edital, mesmo sendo excepcional nesse contexto, é uma ferramenta que existe na lei. Certo. Para quê? Para garantir que o processo ande quando a notificação pessoal não funciona ou é impossibilitada. O objetivo legal principal é evitar que a ausência do réu leve à impunidade ou paralise a justiça. Ponto. Agora, interpretar isso como recado, bomba, resposta a uma fuga, isso já é uma camada de leitura política, de intenções, que a fonte está adicionando e que reflete muito provavelmente a polarização e a tensão que envolvem essas figuras todas. Faz todo sentido essa distinção entre o ato em si e a narrativa que se constrói sobre ele. Então, tentando amarrar o que esse relato nos mostrou, a gente tem uma denúncia da PGR contra o deputado Eduardo Bolsonaro, uma alegação vinda do ministro relator no STF de que ele estaria dificultando ser notificado por estar nos Estados Unidos, e aí, como consequência, a aplicação de uma medida processual. Bem incomum, drástica até, a notificação por edital. Para quê? Para fazer o processo andar. Isso enquanto outro denunciado no mesmo caso vai ser notificado pelo caminho padrão da cooperação internacional.